Viva, seja bem-vindo. Nosso convidado de hoje no 50 anos Vozes de Independência. Este ciclo, esta série de entrevistas é o David Leite, jornalista. Vários anos, muitos anos, esteve à frente dos microfones aqui na Rádio de Cabo Verde, não apenas aqui, esteve também no estrangeiro. David marcou uma geração, sobretudo aquela geração de 80, pelo menos as pessoas que acompanhavam a Rádio Nacional de Cabo Verde, terão naturalmente ainda presente esta voz do David e todos os trabalhos que fez nessa altura, também muito em destaque por altura da transição do poder em Cabo Verde, a abertura para o multipartidarismo. David, é um gosto tê-lo connosco aqui no 50 anos Vozes da Independência. Situa-me já agora, o David começa a exercer o jornalismo na Rádio Nacional de Cabo Verde, na Rádio Voz de São Vicente, assim é que está certo, portanto na década de 80. Antes de mais, Carlos, muito obrigado pela oportunidade que me dás de estar aqui de volta à casa e de estar frente a frente com um dos jornalistas que eu muito aprecio na era atual, na nossa comunicação social. Perguntas-me sobre a minha entrada para a comunicação social. Efetivamente, eu entrei para a Rádio Voz de São Vicente, que na altura era assim que se chamava, salvo erro, em 1980 e 1981. Tinha eu acabado de fazer o serviço militar e regressado do SAL, e entrei para a rádio pela mão do Francisco Tomar, que na altura era o diretor da Rádio Voz de São Vicente, que eu já conhecia e com quem já tinha alguma convivência dos nossos encontros literários em diferentes ocasiões, das nossas tertúlias e conversas variadas sobre a atualidade internacional e outros assuntos que na altura nos empolgavam. E ele, digamos que, chegou à conclusão que poderia ter na rádio um jovem que se interessava tanto por questões de universais, de ordem da atualidade internacional, etc. Então ele convidou-me para um concurso. E eu ganhei esse concurso e foi assim que eu entrei para a Rádio Voz de São Vicente na altura. Fui aprendendo com colegas excepcionais que eu encontrei, o Carrilho, o Fonseca Soares, o Carlos Lola, que me orientaram. Comecei como no serviço de escutas para a preparação do serviço noticioso e a partir daí eu tinha muito jeito para isso, porque como eu te disse, eu fui sempre um jovem muito interessado. Portanto, o serviço de escuta, para quem não sabe, era ouvir as rádios, as emissoras internacionais. Exatamente. E gravar também as notícias internacionais e depois... Nós ouvíamos a Voz da América, ouvíamos a BBC de Londres, a Deutsche Welle da Alemanha, ouvíamos a Rádio Moscou e nós depois fazíamos uma síntese, não é? Nós sintetizávamos essas notícias todas e fazíamos uma triagem e daí saía o serviço noticioso. O que me leva à rádio, no fundo, é um pouco mais do que isso, e se me permites, Carlos, como estamos a falar dos 50 anos de independência, ocorre-me recuar um pouco no tempo para dizer como é que eu chego a esse período pós-serviço militar e entrada na rádio. Eu fui sempre uma criança desde criança, muito curiosa, um menino muito curioso, que lia muito, que se interessava por coisas que muitas vezes até não eram da sua idade. Desde a mais tenra adolescência, o meu quarto era forrado de mapas, cartas geográficas de todo o tipo, tinha como livros, dicionários, enciclopédias. Eu era e cresci como um autodidata, mas com um regime académico. E foi nessa altura, tinha eu 15 anos mais ou menos. Estava próximo dos meus 15 anos, frequentava a casa de uma tia minha para ir a brincar com os meus primos, e a minha tia gostava que eu fosse lá porque os meus primos aprendiam muito comigo. Eram ligeiramente mais jovens, mas aprendiam muito comigo. O meu tio era uma figura destacada aqui da administração colonial e um belo dia, eu estando na casa dos meus tios, eu ouço na rádio o golpe de Estado em Portugal.
E o meu tio, todo agitado, a ouvir aquela notícia, ia pegar no telefone e informar pessoas das suas relações, a dizer, olha, houve golpe de Estado em Portugal. Eu, criança curiosa que era, dei comigo a pensar, o que é isso de golpe de Estado? Isso nunca ouvi. O que é golpe de Estado? E eu meti na cabeça que, dias depois, como vi o meu tio sempre com os ouvidos colados à rádio, eu disse, eu tenho que arranjar um receptor de rádio para saber o que se passa. E assim fiz. Eu tinha por hábito ir ajudar os meus tios no trabalho deles, onde, no final da semana, eles me davam um dinheirinho de bolso, um arranjão de poche. E eu disse, eu vou, em vez de ir comprar as revistas que habitualmente compro, vou juntar esse dinheirinho e comprar o meu receptor de rádio. Não era suficiente, a minha mãe ajudou-me. Tomou na Casa Serradas um pequeno transistor que foi pagando as prestações e assim, estou a falar de uma criança de 15 anos. Fui acompanhando, sobretudo à noite, quando todo mundo dormia, as notícias e eu ouvia coisas que tentava compreender. Eu lembro-me quando se falava do Major Pedro Pires na Argélia. Falava sempre do Major Pedro Pires. A informação portuguesa dizia sempre o Major Pedro Pires, porque o Pedro Pires, quando foi para a Guiné, em 61, ele era da Força Aérea Portuguesa, acho eu que ele era suboficial. E penso que, passando o tempo, eles devem ter-lhe dado a graduação que lhe corresponderia nessa altura. Chamavam-lhe o Major Pedro Pires. E ouvia também as negociações de Londres, que o Major Pedro Pires deslocou-se a Londres com uma delegação do PAIGC, etc., etc., até às conversações de Lisboa. Na altura ouvia pedaços, depois é que eu vim ler e compreender. Não foi difícil compreender, porque eu, de criança, já acompanhava todas essas movimentações diplomáticas que me davam uma certa abertura para o mundo. E nessa altura havia uma grande efervescência, uma enorme efervescência em São Vicente. Não sei se te lembras, tenho uns anos mais do que tu, uma grande efervescência em que os jovens eram chamados à rua. Portanto, a partir da Revolução de Abril. Da Revolução de Abril. Lembro-me da primeira... Houve aqui um período de Abril até a tomada da Rádio Barlavento. Exatamente, exatamente. E a primeira manifestação foi no dia 1º de maio, onde o povo foi-se juntar à frente numa manifestação de apoio ao Dr. Baltazar, à frente da casa do Dr. Baltazar, que não era longe de onde eu morava. O meu tio era um bocado severo, eu também não tinha idade para estar muito na rua, então eu também fervilhava de curiosidade para saber o que se passava. E assim foi passando o tempo e eu, como o meu tio não era pela independência, eu indispus-me com ele, sem lhe dizer, que quando ouvi falar de independência, liberdade, na minha pouca idade eu disse, vamos ter independência, vamos ser livres, sem saber exatamente o que aquilo significava, mas sabia que era uma coisa boa. Então eu virei as costas a essa parte da minha família por ser contra a independência e deixei de frequentar. E com isso ganhei uma liberdade. Do teu tio, sim. Em casa dos meus tios. Com isso ganhei uma liberdade enorme porque a minha mãe perdeu o controle sobre mim. Naquela altura, os pais perderam o controle sobre os filhos e, convém dizê-lo, foi um momento em que a disciplina familiar, os valores familiares, transferiram-se para o partido. O mais importante não era ser um bom filho, um filho obediente ao pai. O mais obediente era ser um jovem que adere ao partido, que é fiel ao partido, que vai aos comícios. É uma verdade que convém dizer, porque senão nós perdemos-nos um pouco na compreensão das coisas e dos factos históricos. E nessa altura eu ia a todos os comícios e saraus. E acompanhando, havia outras... Sim, havia muitos saraus e comícios, isso andava tudo que eram dirigidos por pessoas, por ativistas muito fogosos que tínhamos aqui em São Vicente. Eu lembro-me do Picau, da Vera Duarte, da nossa escritora Vera Duarte, o Carlos Rocha. Eram eles mais ou menos que nos guiavam. E a malta que saía à rua normalmente vinha do liceu e da escola técnica, onde esses ativistas de que estou a falar, muitos deles eram já professores, jovens professores. Eu tive como professor a Vera Duarte, tive como professor o Picau, não é? Agora, o Amílcar, o Amílcar. E assim fui bebendo naquele clima, naquele entusiasmo. E eu lembro-me que
eu tinha muito jeito para artes plásticas, para desenho. Eu ainda tenho alguns livrinhos de desenhos animados que eu mesmo desenhava. Naquela altura, a moda no tempo colonial era filmes de cowboy. Eu fazia livrinhos de cowboy que mostrava aos meus primos e ainda guardei alguns. E havia aqui um senhor que se chamava o Bitim Dinhoso, Humberto, qualquer coisa, que era casado com a Bilena Melo, filha do Sr. Tuta Melo. E o Bitim, já não me lembro como é que ele chegou até mim e um dia disse-me: David, estou a precisar de ti. Eu gostaria que integrasses um grupo de jovens pintores porque eu tenho por missão criar uma equipa para decorarmos as ruas da cidade do Mindelo, para engalanarmos a cidade para o 5 de julho, para a independência. Deves imaginar como é que eu fiquei honrado com aquele convite, só porque dava umas pinceladas e fazia uns retratos. E aderi. E entrei no grupo do Bitim Dinhoso, que já era um adulto bem maduro, né? Ele não tinha 16 anos, como eu na altura. Ele devia estar pelos 40 anos. Ele era o nosso mentor e nós éramos os pupilos dele. Os artistas que iam Exato. pintar Ele é que nos orientava. E ele instalou um ateliê no prédio, nos andares do prédio em cima do antigo registro civil, aqui na Avenida 5 de Julho, e nós pintávamos dia e noite, noite e dia. Lá conheci um jovem artista muito bom, que era o Vítor Silva, que agora está nos Estados Unidos. Ele era mesmo muito bom. Nós desenhávamos a óleo, essencialmente a óleo. Desenhávamos essencialmente a óleo e não era muito fácil, porque aquilo produzia uma certa poluição. Mas desenhávamos a óleo. A minha especialidade era o preto e branco. Misturar tinta preta com tinta branca para dar tons cinza. Mas o que é que pintavam já agora? Nós pintávamos um pouco de tudo, mas essencialmente os rostos dos líderes do partido. Não é? A ideia era produzir grandes pósteres e cartazes com os rostos dos líderes do partido e acabámos por nos especializar nisso. Eu pintei o Pedro Pires, pintei o Aristides Pereira, vários quadros do Aristides Pereira, o Amílcar Cabral nem vale a pena dizer, o Osvaldo Lopes da Silva, o Silvino, até o Luís Fonseca. Fiz um enorme póster de Luís Fonseca, que eu me lembro, ele deve estar a lembrar-se também. Ele esteve lá no ateliê e ele viu o póster e ele disse: "Uau, eu não me sabia tão bonito." Isso foi nos primeiros meses de 1900. Havia algum realismo na pintura. Aquilo, quer dizer, era pintura figurativa, não é? Não era nada de particularmente artístico. Não era particularmente artístico. Mas o pessoal empenhou-se com tanta garra que nós até dormíamos pouco e muitas vezes comíamos lá o nosso sanduíche, o nosso sumo. Vou dizer aqui, não devia, mas já bebíamos cerveja. Hein? Já bebíamos cerveja. Com 16, 17 anos. E corria muito. Não, aquele foi um tempo diferente. Nós falamos dos jovens de hoje, mas aquele período pós-25 de Abril foi um tempo diferente que mexeu com toda a sociedade e com todos os valores sociais. E não estou a falar apenas... Era um período de transição, com muita liberdade. Sim. Exato. Libertário, um produto muito libertário em que os jovens saíram à rua. Eu lembro-me que em 74 todos os alunos que tinham 9 valores transitaram para o ano seguinte. Passagem administrativa automática. Exatamente. Eu lembro-me também que havia professores que saíam com as miúdas, que eram as suas alunas, e o inverso às vezes acontecia. Eu, aos 15 anos, já ia aos bailes populares e já fumava. Tinha um maço de cigarros no bolso para dar show. Não é? E bebia cerveja e bebia outros tempos. Portanto, isso é tudo para situar, para nós podermos compreender o que se passou naquela altura. E atenção, porque até hoje, e política à parte, estou a falar do social, nós não conseguimos retornar aos valores, não estou a dizer que nós temos que retornar a valores pré-25 de Abril, valores de 1960, não. Mas aqueles valores básicos da família, da sociedade, até hoje não conseguimos recuperá-los, porque a sociedade foi seguindo, o que é mais ou menos normal. Portanto, foi assim que eu acabei por participar nessa aventura
da independência como jovem pintor, como muitos outros. Havia também o Funa, que é muito bom, que era da praia, que vivia em São Vicente. Como disse, o Bitim era a pessoa, o nosso mentor, que nos dirigia, e ele recebia um dinheirinho de bolso que ele nos distribuía. Não é? Se eu tinha um maço de cigarro no bolso é porque tinha aquele dinheiro que o Bitim nos dava para pagar o nosso trabalho artístico. Pronto, e essencialmente, a partir daí, eu desenvolvo aquele sentimento de um nacionalismo sem nunca querer pertencer a nada, sem nunca querer militar absolutamente nada, mas tinha um orgulho imenso pela luta de libertação, pela independência. Era qualquer coisa que me fascinava, parecia-me palpitante. Mas na altura toda a gente abraçava, digamos, esse desígnio, esse desejo da independência, ou havia vozes que se manifestavam abertamente contra a independência? Não havia vozes, eu vou dizer porquê. As vozes que se manifestavam, o PAIGC ocupou-se delas. E não devemos esquecer que já nos finais de 1974, as pessoas que eram contra a independência, e muitas vezes não era por serem contra a independência, por serem contra a unidade Guiné-Cabo Verde, ou contra o Partido Único. É preciso desmistificar essa história de contra a independência. Ou contra a independêa já imediata. Havia gente Exatamente, gente que preferia tomar o seu tempo. Exato, havia outras pessoas que eram pela autonomia em relação à antiga metrópole, à boa maneira de Açores e Madeira, e essas pessoas foram metidas na cadeia, não é? Foram metidas na cadeia. Muitos militantes da UDC, da UPICV, sobretudo também, da UDC, sim. Da UPICV. Sim. A UPICV, convém dizer que teve à sua frente um grande nacionalista e um grande patriota, que era o José Leitão da Graça. O mal, a desgraça do José Leitão da Graça foi ter-se desentendido com Amílcar Cabral por causa da unidade de Guiné-Cabo Verde. Mas o Leitão da Graça era um africanista convicto e um independentista igualmente convicto. E ele, quando foram procurar, ele já se tinha posto a milhas daqui, felizmente, porque os colegas dele foram todos parar ao Tarrafal. Portanto, não havia muitas vozes. Mas em relação a essas prisões dos militantes da UDC e da UPCV, essa ordem partiu do PAIGC ou foi uma iniciativa das Forças Armadas Portuguesas que estavam... Foi uma iniciativa conjunta, acho eu. Dificilmente alguém me desmentirá. As Forças Armadas Portuguesas é que tiveram a seu cargo, digamos, a parte operacional. Mas a parte organizativa e ideológica partiu certamente do PAIGC. Senão o PAIGC teria dito, não façam isso. Até porque acontecem essas prisões precisamente numa altura em que decorrem negociações entre o PAIGC e o governo português. Sim, porque as negociações de Argel, salvo erro, foi em agosto de 74. Sim. Entre agosto e dezembro de 74, 19 de dezembro de 74, quando se assina o Acordo de Lisboa, é nesse período intermédio que essas pessoas são encarceradas no Tarrafal. Mas respondendo à tua pergunta, depois da independência, primeiro, as vozes que poderiam contestar já tinham sido silenciadas, não é? A Rádio Barlavento foi tomada? Foi tomada, 9 de dezembro de 74. Eu estava nesse dia na Praça Nova com os meus 15 para 16 anos, quando a minha mãe perdeu o controle sobre mim, e eu passei a primeira noite dentro da rádio a fazer vigilância. Então já tinhas consciência daquilo que estava a acontecer? Tinha. Esse ato, o que é que significava? Tinha, mas eu tinha uma maturidade que excedia um pouco a minha idade. Eu dormi lá, a malta estava toda lá, o Luís Fonseca, que estava à cabeça das operações, que ainda está connosco, que é um amigo, ainda está connosco, ele certamente confirma. Sim, confirma. Ainda há dias fiz uma grande reportagem sobre precisamente a tomada da Rádio Barlavento, 50 anos, e ele conta esse episódio. Exato. É um segredo, quer dizer, um segredo, eu disse-lhe, este é o segredo mais bem guardado, se calhar, não, olha que não, porque dizia-me, olha, eu estava a passar, estava eu a descer aí a rua, onde normalmente estava o Jacó, não é? A vender, e uma rapariga vira-se para o Jacó, ó Jacó, atenção que hoje não está a tomar Rádio Barlavento, portanto, bom. Ou seja, o segredo não era... Mas haviam, bom, é estranho. É que essa informação foi passando de boca em boca, sim, não é? Sim. Nesse dia estava ao microfone a doutora Manuela Fonseca,
Manuela Fonseca. Que apanhou um susto. Não, há outra Fonseca. Armanda Fonseca. Que apanhou um susto. É outra Fonseca. Sim, apanhou um susto imenso. E portanto, eu quando entrei para a rádio... está lá a ler o noticiário na Rodésia. E de repente... Pá, a rádio está tomada a partir deste momento. E eu então, quando entrei para a rádio e volto a lembrar que foi pela mão do Francisco Tomar, eu já conhecia a casa. Já conhecia os corredores à casa. E depois desse dia, primeiro dia de tomada da rádio, durante uns 3 ou 4 dias, havia aquelas equipas de piquete. E nós todos éramos vigilância sempre, para que os imperialistas... Nós vivemos umas situações que hoje em dia nos parecem absolutamente caricatas. Era muita paranoia. Mas essa paranoia não era à toa. Era preciso dar ao povo de Cabo Verde a ilusão de estar a viver a sua própria luta armada, que não teve ocasião de viver na Guiné, porque não era... Então era um momento para nós de vivermos, transferirmos a emoção da luta armada na Guiné para Cabo Verde, dando a ilusão ao povo de que era a nossa vez, estávamos a guardar as praias contra o inimigo, o imperialismo poderia desembarcar, criámos as milícias populares, atenção, porque vem aí o inimigo, uma sombra... Quer dizer, muita paranoia. Criou-se mesmo uma psicose, mas foi uma psicose devidamente orquestrada para dar ao povo de Cabo Verde a ilusão de estar a viver a sua própria luta armada. Mas há esta distância. Achas que, de facto, foi uma medida acertada, uma boa ideia, tomar de assalto uma rádio que era privada? Não se podia ter, criado uma outra estação, até porque nós tínhamos a Rádio Clube. Se me fizesse esta pergunta... Na praia havia a Rádio Clube de Cabo Verde, emissora nacional. Se me fizesses esta pergunta... É claro que estamos aqui agora a fazer um exercício de seres... Há uns anos, porque eu comecei a tomar consciência de que não estávamos no caminho certo, por constatação de factos que mexiam com a minha consciência. Há uns anos eu ter-te dito, como todo mundo diz, porque nós somos um povo, infelizmente, se uma pessoa diz, se há mais 299 vão dizer a mesma coisa. Eu não sou assim. Hoje em dia eu acho que a tomada da rádio foi um mau sinal e um mau pronúncio para aquilo que nos esperava. Foi um mau pronúncio. Porque não é assim. É claro que nós temos que nos situar no contexto, não é? O contexto histórico, o contexto político da época em que nos comícios havia aqueles grandes pósteres do Mao Tse-tung, Lenin, até de Stalin, que mais tarde veio-se a saber que era um dos maiores torcionários da história. Só havia os pósteres dos grandes revolucionários marxistas-leninistas, Samora Machel, Che Guevara. Era o tempo, era a época. E eu, como a maior parte das pessoas, fomos nisso. Mas hoje em dia, como diz o francês, avec le recul, com o passar do tempo e com um pouco mais de comedimento, não considero que a tomada da rádio tenha sido uma ação, uma ação pela liberdade, mas pela liberdade condicionada. David, mas dizia-se na altura que a Rádio Barlavento estava ao serviço dos imperialistas, que aquilo era tudo propaganda para Portugal, enquanto na praia a Rádio Clube era mais afeta, digamos, ao PAIGC e, portanto, havia que tomar a rádio. De facto, a Rádio Barlavento, eu já não me lembro dessa parte, porque era mesmo assim, apesar de tudo, um pouco jovem para estar a ouvir a rádio e estar aquilo, daquilo que a rádio dizia, mas certamente que a rádio não fazia favores ao PAIGC, porque a Rádio Barlavento era dominada por uma certa elite aqui mindelense, que dominava a sociedade são vicentina e que não queria a independência. Agora, eu pergunto hoje em dia se dá para festejar como festejamos. Eu prefiro deixar esse evento como um evento histórico do seu tempo, que aconteceu num determinado contexto histórico e num contexto político. Eu respeito esse contexto, mas não serei eu a comemorar a tomada da rádio como um feito, como um grande feito, num país que se pretende independente e a independência... Com a independência nós pressupomos liberdade. Então não concordas com essa decisão de se ter escolhido o 9 de dezembro como o dia da rádio? Não concordo. Hoje em dia não concordo que o 9 de dezembro seja o dia da rádio, porque nós partimos de um mau pressuposto. É um dia da rádio que parte de uma atitude de prepotência. É um mau pressuposto.
Esta é a minha opinião e que ninguém me venha chatear para festejar o dia da rádio 9 de dezembro, porque eu deixei de festejar o dia da rádio 9 de dezembro. E há quem diga que a tomada da Rádio Barlavento, 9 de dezembro de 74, sinaliza precisamente o início do Partido Único em Cabo Verde. Dá início a um período, infelizmente, de sinistra memória em certos aspectos. Estou a falar da parte estritamente política, de sinistra memória, onde nós vimos pessoas irem parar à cadeia pelo simples facto de pensarem diferente e pelo simples facto de terem opinião própria. E a desculpa do contexto histórico não pode colar sempre, porque todos os ditadores estiveram no seu contexto histórico. Salazar esteve no seu contexto histórico, Hitler esteve no seu contexto histórico, Napoleão esteve no seu contexto histórico. Nós não vamos extirpar as pessoas do seu contexto histórico, porque senão nós adulteramos a memória e adulteramos a história. Não é isso que eu estou a dizer. Deixamos cada um no seu contexto histórico. Outra coisa é glorificar. Uma pessoa que hoje em dia glorifique Salazar ou Hitler, na Alemanha e na maior parte dos países da Europa, fazer apologia do nazismo é crime e dá prisão. Portanto, nós não temos que glorificar. Compreender a história é uma coisa, glorificar ditaduras e prepotências é outra coisa. David, mas estamos aqui a falar nesse período de transição que vai do 25 de Abril, há até a tomada da Rádio Barlavento, depois há o governo de transição, até a independência 5 de julho de 75. Claro que agora é mais fácil fazermos essa análise. Na altura, tu eras ainda um jovem, por toda a efervescência, pelo ambiente de liberdade, com outros partidos. Achas que havia condições para Cabo Verde avançar logo para a democracia, para o multipartidarismo, ou de facto isso era impossível? Não havia. Sinceramente não havia. Até porque, para haver multipartidarismo, primeiro tem que haver partidos. Havia? Não, nós não podemos. Havia dois partidos. É difícil considerar, não é? Naquele contexto histórico particular de 1974, que a UDC era um partido capaz de enfrentar o PAIGC. Não tinha implantação no terreno. Não tinha implantação nenhuma. Não conseguia mobilizar muita gente. Maturidade. Podia ter intelectuais no seu meio. Ser um bom intelectual não é ser um bom político. Atenção. E aí o PAIGC estava em perfeitas condições para dizer que nós não temos adversários em Cabo Verde. O PICV o que era? O PICV nem sequer foi fundado por Leitão da Graça, foi fundado pelo irmão dele, que é o Aires Leitão da Graça, no Senegal, mas o PICV nunca chegou a se ingrar como partido político, nem no Senegal, nem noutra parte. Depois o Aires foi viver para os Estados Unidos e de lá pretendia dirigir um pequeno núcleo do PICV em Dakar. Era impossível. E o Leitão da Graça, como eu disse, que vem a substituir o irmão, não sei porque é que o irmão desistiu. O Leitão da Graça conhecia muito bem Amílcar Cabral, pelo menos por aquilo que eu tenho lido, e que não tinha grande estima pelo Amílcar. Ele não podia, jamais iria. Uma pessoa que naquela altura fosse contra a unidade Guiné-Cabo Verde não tinha chance, porque a unidade Guiné-Cabo Verde era uma espécie de dogma, não é? Que o Amílcar Cabral criou, e no qual não se podia mexer. Não se pode mexer num dogma. A história viria dar razão ao Leitão da Graça, como viria dar razão a muitos daqueles que, não sendo contra a independência, antes pelo contrário até eram contra a unidade de Guiné-Cabo Verde. E quando eu digo que Cabral criou um dogma e que a história veio a desmenti-lo, não quero com isso dizer que Cabral não tenha sido um excelente diplomata. Não se pode negar-lhe essa qualidade. Mas nesse aspecto puramente político ou ideológico, ele falhou na estratégia. De unir Cabo Verde e a Guiné-Bissau? Eu penso que sim. A estratégia deveria ter sido durante uma unidade puramente tática para a luta de libertação. A partir do momento em que as condições estivessem reunidas para que cada país pudesse seguir o seu destino, ter a sua autodeterminação, a partir daí, cada um dos dois Estados deveria ter seguido o seu caminho e não haveria essa história de um partido estar a ser governado por um presidente que está noutro país. Atenção, Carlos, o Aristides Pereira, secretário-geral do PAIGC,
tinha o direito de presidir ao Conselho de Ministros da Guiné-Bissau, mas o inverso não acontecia. Está a ver? Era complicado. Nós tivemos ministros na Guiné-Bissau, até depois do golpe de Estado de Nino Vieira, que separou a Guiné de Cabo Verde, tivemos lá o Manecas Santos, que é cabo-verdiano, ministro. Nunca se ouviu dizer que um ministro da Guiné, uma pessoa da Guiné, tenha exercido como ministro em Cabo Verde ou num outro cargo importante. Portanto, é normal que os guineenses, a uma certa altura do campeonato, tenham dito vamos acabar com isto. Até porque a Guiné-Bissau também avançou com uma Constituição e nós optamos pela LOP, pela Lei de Organização Política do Estado. Não é bem assim, não creio. Não pense que seja assim. A LOP, que substituía a Constituição em Cabo Verde, fazia às vezes de Constituição, a Lei de Organização Política do Estado, era para ser substituída por uma Constituição num período de 90 dias. Num período de 90 dias. E durou 5 anos. A Guiné também não tinha Constituição. Não creio. A Guiné-Bissau e Cabo Verde tiveram a sua Constituição no mesmo ano. Só que eram Constituições díspares. Ou seja, em Cabo Verde a Constituição dava praticamente todos os poderes ao primeiro-ministro. Ao passo que na Guiné a Constituição empoderava essencialmente o Presidente da República. Quem era o Presidente? Luís Cabral. E o comissário principal, que era o Nino Vieira, o comissário principal era o primeiro-ministro, aquilo não lhe caiu bem. Há quem pense, e eu acredito, que essa história da Constituição tenha sido um dos fatores que levaram ao golpe de Estado de 14 de novembro de 1980. Muito bem. David, muita euforia, quase todos os cabo-verdianos estavam a sonhar com esse momento, queriam ter os destinos destas ilhas nas suas mãos. Depois dá-se o 5 de julho de 75, nós temos a instauração do regime de partido único. Achas que houve aqui alguma traição àquilo que era a esperança dos cabo-verdianos? Estavam à espera de outra coisa? Não, nós cabo-verdianos fomos apenas ingênuos. Ninguém nos enganou. Eu penso que o PAIGC não nos disse vamos ter partidos políticos, vamos ter eleições livres. Não foi isso que aconteceu. Mas estávamos tão cansados de viver num regime colonial fascista ou pró-fascista, porque o fascismo de Salazar não tem nada a ver com outros fascismos na Europa. O fascismo de Franco em Espanha, aquele em que as pessoas eram mortas por grupos e enterrados em valas comuns, nunca aconteceu em Portugal, não é? Mas era, eu digo, um regime pró-fascista e colonialista. E nós tínhamos vivido 48 anos naquele regime. É muito normal que a uma certa altura haja um cansaço coletivo. E não é só político. Era o abandono a que estavam votadas as ilhas de Cabo Verde, do ponto de vista do seu desenvolvimento, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da sua economia. Face à ausência, à escassez de chuvas que levavam a mortandades inumanas. E o governo português não agia. O povo simplesmente pensou com o novo regime, a situação iria mudar. E em muitos aspectos mudou para melhor. 50 anos depois da independência, portanto, é este o balanço que tu fazes, tendo em conta o ponto de partida de um país improvável, que davam apenas 6 meses de vida. Quais são, de facto, os principais ganhos desse período? Bom, nós tínhamos uma taxa de analfabetização muito, muito elevada. Que ganhos é que consegues, digamos, inventariar? Socialmente e do ponto de vista económico, nós temos estado a falar essencialmente da vertente política não é? Mas se nós nos transferirmos para a vertente social e para a vertente económica, ninguém pode negar que passamos de um país realmente tido como inviável naquela altura para o país que somos hoje, de desenvolvimento médio-alto, de rendimento médio-alto. Ninguém pode negar isso. Aliás, é um facto tão evidente que comentar muito não vale a pena. Agora, socialmente, o governo que tomou conta de Cabo Verde em 1975 andou bem, e andou tão bem com medidas tão inteligentes que o comandante Pedro Pires disse: aqui não há assistencialismo. Foi uma das melhores coisas que Cabo Verde fez. Aqui não há assistencialismo, aqui não se vai dar esmolas a ninguém. Cabo Verde sobreviveu graças à ajuda internacional.
Bom, sejamos claros, nós não podíamos inventar o que não tínhamos, de repente não passou a haver mais agricultura, de repente não descobrimos petróleo, não descobrimos ouro. Foi a ajuda internacional que nos ajudou. Os imigrantes contribuíram em boa parte para que Cabo Verde não esbarrasse para uma crise que teria sido catastrófica, mas o segredo é que nós soubemos gerir essa ajuda internacional. Eu tiro o chapéu ao primeiro-ministro Pedro Pires quando ele disse: quem quiser comer, que trabalhe. Quem quiser viver com decência, que vá trabalhar. E a ajuda internacional foi convertida em salários, e os salários foram convertidos em estradas, em hospitais, em creches, e foi assim que nós começamos o nosso caminho para o desenvolvimento. A partir daí foi uma estrada só, e nós só temos que nos regozijar com o resultado. Vamos voltar atrás, o tempo em que começas na Rádio Voz de São Vicente. Como é que era a rádio na altura, num período nesse regime de partido único, onde naturalmente a esfera da liberdade não era assim tanta? Aquilo era assim. Se me perguntares se havia um clima de crispação, de tensão na redação da rádio, não é verdade. Mas não é verdade porquê? Porque havia uma censura natural instalada na mente de cada um. Ou seja, cada um sabia aquilo que devia dizer e aquilo que devia fazer. Uma autocensura. A autocensura, que é... A autocensura vem sempre de cima. Há uma censura que esmaga a pessoa e a pessoa é obrigada a fazer a sua autocensura. Os serviços noticiosos que nós fazíamos passavam pelo crivo do diretor. Passavam pelo crivo. Iam ao gabinete do diretor, o diretor corrigia a vermelho e dizia o que devíamos dizer e o que não devíamos dizer. Algumas expressões eram proibidas e outras eram quase que obrigatórias. Uma das expressões, por exemplo, proibidas, que agora me ocorre, não se devia dizer, quando se falava da UNITA, devia-se dizer o movimento fantoche de Jonas Savimbi. O adjetivo fantoche tinha que estar lá. Por razões que nós entendemos. A UNITA era um movimento de inspiração direitista, apoiada pelos Estados Unidos e mais tarde até pela África do Sul. Portanto, nós tínhamos de dizer o movimento fantoche de Jonas Savimbi. E havia várias expressões que nós não... As pessoas, quando se falava das pessoas que não estavam de acordo com o regime, devia-se dizer reacionários, divisionistas, fracionistas. Eram os termos que a rádio utilizava, porque a rádio era feita, sobretudo, de propaganda do regime. E as autoridades eram retratadas, referidas, digamos, com muita deferência. Muita deferência, sim. Eram referidas... Camarada, excelência, para aqui... Tanto é verdade, que o padre Fidalgo, que era diretor do jornal Terra Nova, que ele próprio criou, que foi o primeiro deputado, ele era afiliado ao partido. Era um pouco independente, mas era afiliado ao partido. Foi o único padre deputado que nós tivemos, não é? Sim. Depois no primeiro governo ele foi deputado. O padre Fidalgo vem a desentender-se com o PAIGC e ele cria o seu jornal Terra Nova e muitos estão lembrados daquele julgamento, ou farsa de julgamento que houve, porque ele se dirigiu ao Luís Fonseca em termos considerados pouco deferentes, pouco respeitosos. Ele apanhou 2 anos de pena suspensa. Havia uma lei do boato. As pessoas não falam muito da lei do boato. A lei do boato dizia que qualquer referência a um dirigente do governo do partido era considerada como calúnia. A lei do boato existiu. Portanto, é só para reforçar aquilo que acabas de dizer. Os nossos dirigentes, as pessoas tinham que se dirigir a eles com respeito e com deferência. Então, os jornalistas tinham pouca margem de manobra, sim, podiam cobrir os acontecimentos, mas em termos de edição, de construção do texto, toda essa autonomia que hoje os jornalistas têm... Não havia autonomia nenhuma. Não havia autonomia nenhuma. Eu vou-te contar um episódio, queres, rapidamente. Eu fui uma vez a Santo Antão cobrir as festas de Nossa Senhora do Livramento em Ponta do Sol. Naquela altura havia muitas vezes desmandos da polícia e esses desmandos nunca eram punidos, nunca eram sancionados. Estava eu no recinto da Ponta do Sol
onde havia uma grande festa pela ocasião, e eu vejo sair da festa um rapaz entre 2 polícias. E desaparecem com o rapaz, não voltamos a vê-lo. Os polícias voltam, entram na sala, no recinto de festa, e saem outra vez agora com uma senhora. E trazem essa senhora para o meio da rua, a senhora recusa-se a acompanhá-los. Agora eram 3 polícias, e eles sacam do cacetete para bater na senhora. Eu, David Leite, essas cenas não podem acontecer na minha presença. E eu saio na arena, meto-me no meio destes 3 polícias, eu abraço a senhora e digo: ninguém aqui levanta o pau. Ninguém bate nesta senhora. É uma vergonha. E o chefe deles começou a tentar falar comigo e ele dizia-me: o senhor não tem nada... Eu disse-lhe: o senhor está a gaguejar porque o senhor está bêbado. Porque ele cheirava a álcool. É claro que aí o homem foi aos arames e eles levaram a senhora. Não lhe bateram. Autoridade. Mas aquela cena ultrapassava-me. Claro. Eles não bateram na senhora, mas levaram-na para a esquadra também. E eu vim juntar-me aos amigos. Estava lá o Gary Almeida, foi comigo. Colega da rádio. O António Jorge Delgado, que é da povoação. Estávamos lá a conversar. Eu não estava na festa porque estava de luto pelo meu avô. Então fiquei à porta e, por solidariedade, uns amigos ficaram comigo, ficámos lá a conversar. Os polícias partiram. Uns 10 ou 15 minutos depois, regressa o chefe, o agente-chefe. Ele vem falar comigo, mas assim muito de mansinho. Ele diz: senhor Leite, posso lhe dar uma palavrinha? Sim, diga, fala. Quer acompanhar-me aqui, vamos descer as escadas, falamos aqui na porta. Como os amigos estavam lá a observar, eu não pressenti nada. Desci com ele até à porta, porque era só descer uns degraus de chegar. E à porta, ele foi falando comigo. Dobramos a esquina, estão os outros 2 polícias à minha espera. Epa. E dão-me voz de prisão. E levam para a cadeia em Ponta de Sol. Chego lá e já conheço o protocolo. Mandam tirar os correios dos sapatos, entregar o cinto e tal. E fiquei lá, fechado, preso. No meio chovia que cheirava a urina, cheia de percevejos, etc. E fiquei lá. E os rapazes, meus amigos, estavam no recinto, às tantas, deram pela minha ausência, pela minha demora, e vieram reclamar na esquadra policial o que é que estava a acontecer comigo. E os polícias correram com eles. E eu fiquei lá sem saber porquê. No dia seguinte, não me mandaram sair. Fiquei lá até à tarde. Estava o António Jorge com aquele grupinho que foi reclamar a porta da esquadra. Não sei o que é que ele fez depois, mas eles correram, a polícia correu com eles. Eu, então, mandei um recado, disse ao António Jorge para dizer ao meu tio, Tony Leite, que eu estava fechado na cadeia. E o Tony foi ter com o comandante, que era o Pio, na povoação. Para o Pio fazer alguma coisa, para que eu fosse notificado de qual era a minha culpa e porque é que eu estava fechado. Sim. Veio o Pio de povoação, ele mandou-me tirar da cadeia, mandou-me sentar à sua mesa, na sua secretária, e disse-lhe: o que o senhor fez foi um desacato à polícia, o senhor tome muito cuidado que se isto volta a acontecer, você daqui não sai. Eu vou mandar pô-lo em liberdade, mas você, se voltar a acontecer, você fica aqui. Obrigado, senhor comandante. Então, até depois. Por que é que estou a contar essa história? Não é por acaso. Estou a contar essa história porque tu falaste da autonomia e de liberdade jornalística, etc. Porque, entretanto, eu mandei para... No dia seguinte, quando saí da cadeia, a primeira coisa que eu fiz foi uma crónica que mandei para a rádio. Aqui. Mandei a crónica para a rádio a contar a história da senhora que ia ser agredida pelos agentes da polícia. E a notícia não saiu. Claro. Pronto, é só para teres uma ideia de como vivíamos naquela altura. Era um silêncio sepulcral sobre tudo aquilo que pudesse pôr em causa o regime. Esse silêncio sepulcral, no fundo, nunca acabou. Hoje também nós temos silêncios sepulcrais. Há coisas que nós não dizemos porque o regime não se sente incomodado. Eu estou a falar do sistema, não estou a falar de partido. Acontece com o MPD, acontece com o PAICV. E hoje, em democracia, nós não devíamos estar a passar por situações de ter que esconder notícias porque incomoda fulano ou cicrano.
Muito bem, David, estamos a falar ainda desse tempo do Partido Único, apesar de todo esse coleto de forças, todo esse condicionamento, desse medo também que existia, ainda assim os jornalistas tinham, por vezes, algum atrevimento, como o que acabas de narrar, até de fazer uma crónica para ser passada na rádio, por acaso não passou. Houve também alguns programas, estou-me a lembrar agora do Cartas na Mesa, que fizeste durante algum tempo, Cozinhas de São Sente. Mindelo Feitos e Defeitos. Mindelos Feitos e Defeitos. Portanto, havia aí, digamos, alguma tentativa de romper com essa cortina de medo que havia. Olha, Carlos, eu pessoalmente, quando entrei na rádio, já não era a mesma pessoa. O meu desencanto começou em 1977, 2 anos depois da independência, toda aquela fuga, aquele fervor, começou a esboroar, começou assim, sim. Em 1977, porquê? Por causa das prisões. Porque eu era um miúdo que saía muito, fazia muita paródia à noite. Eu bebia grog na rua de Matichi, não digas a ninguém. Não, ninguém vai saber. Não digas a ninguém. Como eu disse, eu fugi ao controle familiar. Então. E um dia de madrugada, na rua de Lisboa, vejo passar 2 unimogs das Farc. E quem é que vão nesses carros? 2 grupos de senhores aqui da sociedade mindelense, conduzidos, mano militari, como criminosos e hirsutos com a barba por fazer, num estado tão abatido que aquilo deixou-me consternado e triste. Eu sabia que tinham sido feitas umas prisões, que umas pessoas tinham sido presas por tentativa de sabotagem. Aquilo tudo me parecia muito estranho. E quando eu vi esses senhores de madrugada passar em carros militares, foi anos depois que eu, à leitura do livro do Onésimo Silveira, não é? Tortura em nome do Partido Único, que eu vim a entender que eles eram transferidos da Ribeirinha para as enxovias de João Ribeiro, onde eram interrogados sob tortura. Vi isso e numa outra vez estava eu na Praça Nova e vejo o quê? Vejo 2 agentes policiais que passam no meio da multidão com uma figura proeminente do PAIGC, que era o Duduta, o Eugênio Inocêncio, na altura. Ele tinha a camisa desabotoada e levavam-no de uma maneira muito pouco digna. Um homem não deve tratar outro homem assim eu pensava. E eu lembro-me que em abril de 79 houve uma cisão no seio do PAIGC, os chamados trotskistas, não é? Onde estava incluído o nosso ex-presidente Jorge Carlos Fonseca, o Manuel Faustino. Sim. Nessa altura estavam no governo o Manuel Faustino. O Eugênio Inocêncio também. Eugênio Inocêncio também estava, por isso é que ele estava preso. Nessa altura demitiram-se do governo. Em abril de 79, o Manuel Faustino, que era ministro, e o José Tomás Veiga, que era secretário de Estado, deixaram o governo. E a Comissão Nacional do PAIGC, Comissão Nacional do PAIGC, ramo cabo-verdiano. Havia 2 comissões nacionais, uma para Guiné, outra para Cabo Verde. A Comissão Nacional para Cabo Verde reúne-se e há uma série de purgas dentro do partido em que uma série de indivíduos são postos a andar, alguns vão parar à prisão, certamente deve ter sido o caso do Duduta, que por acaso nesse dia vi, e outros de sua livre vontade deixam as fileiras do partido. E aquilo incomodou-me. Depois, a reforma agrária. Houve uns acontecimentos também lá na Brava, em 79 também. Em 79, mas esses não acompanhei. Exatamente, não acompanhei muito. Praticamente preso, retido durante o mês. Exatamente. Era muita coisa para que uma pessoa de bom senso e um humanista continuasse a acreditar que um regime de partido único podia ser democrático. Era impossível. Nessa altura eu disse para mim, não é, de qualquer maneira não é possível. Como é que um regime monolítico, totalitário, pode instaurar, digamos, uma sociedade democrática? Não existe. Portanto, mas acreditas que os dirigentes da cúpula do partido não tinham conhecimento dessas arbitrariedades? É que hoje, quando a gente lê declarações, enfim, fica-se com a ideia de que aquilo era cometido aqui pela polícia política ou polícia de segurança, pelas milícias, mas que lá em cima, aliás, até Aristides Pereira vem, encontra-se com as familiares precisamente desses senhores que foram presos e ele diz, bom, mas está a acontecer isto na minha terra.
o Aristides Pereira só começou a agir quando a Cruz Vermelha Internacional mandou pessoas para virem visitar os presos. E acho que o CID teve um papel nisso. O CID, criado em 78, que na Holanda já se movimentava, teve um papel para que a Cruz Vermelha viesse cá. Portanto, não foi propriamente uma decisão... Sim, que ele depois vai amnistiar esses presos. Depois vai amnistiar porque também não deviam era ter sido condenados. Bom, mas eu pergunto, quem criou a polícia política? Quem criou as milícias? Portanto, nós não podemos dizer que os dirigentes na cúpula, eles sabiam perfeitamente porque que esses dispositivos de repressão foram criados. E mais, ninguém algum dia disse, eu lamento pelo que aconteceu, por acaso houve excessos. Nunca ouvi isso de ninguém. Alguém podia... Tivesse eu sido dirigente nessa altura, eu não teria nenhum rebuço em dizer realmente houve excessos e nós não devíamos. Lamento. Era bom que isso acontecesse. É apenas reconhecer ou pedir desculpas? Reconhecer, já é muito. Há agora uma grande polémica em torno do controverso discurso do Celso Ribeiro. O líder parlamentar do MPD. Eu não alinho com o Celso Ribeiro no sentido de exigir desculpas. Mas era bom que algum dia o regime da época dissesse nós excedemos e nós estamos arrependidos. Porque um arrependimento já é um sinal de pedido de desculpas. Nós não podemos contar a história de maneira monolítica e de maneira retilínea, cortando pedaços dela. Senão é um atentado de lesa memória quando nós contamos a história, seja ele quem for o narrador, não é? Que conta a história apenas da maneira como ele a vê. A história são factos. Ou seja, nós temos que reconhecer, como há dias dizia Pedro Pires, as pessoas falam de partido único como um bicho-papão e não sei o que e tal. Nós não podemos apenas contabilizar os ganhos, os avanços que Cabo Verde teve ao nível da saúde, da educação, não sei o quê, atenção, mas reconhecer também... O nosso problema, o grande problema em Cabo Verde que nós temos é essa visão manicaísta das coisas. Uma pessoa... ou é demónio ou é anjo. Não há coabitação de sentimentos no interior de uma pessoa, ou de um facto, ou de um evento, ou de uma narrativa. Dizer que o PAIGC instaurou um regime autoritário, mais do que autoritário, totalitário, não impede de reconhecer tudo aquilo que o Partido da Independência fez por Cabo Verde e pelos cabo-verdianos. Eu não compreendo porque é que eu não gosto de uma pessoa, tenho que lhe pôr todos os defeitos do mundo. Mas se a pessoa tem qualidades, por que não dizê-lo? O que eu tenho, que muita gente não tem, é que eu, quando faço uma análise, eu não olho para partidos nem para ideologias. Eu falo de factos. Lá onde eu tiver que felicitar, felicito. Lá onde eu tiver que reprovar, reprovar. E como eu não tenho partido, tenho essa grande vantagem, estou à vontade. Eu apenas devo. Tudo o que eu devo a Cabo Verde é um salário que me deu e que agora me continua a dar, mas esse salário é apenas contrapartida do meu trabalho. Claro. Não é recompensa para nenhuma fidelidade partidária. David, mas esses episódios, as prisões de 77, 79, depois a revolta de Santo Antão, em decorrência da reforma agrária, como é que isso foi acompanhado pela imprensa? Por exemplo, as prisões de 77, há pequenas notícias, aliás, notícias com base nos comunicados oficiais, notícias esparsas, digamos, nos jornais. No caso da reforma agrária, a rádio esteve presente, Carlos Lima esteve a acompanhar. Como é que... Bom, estamos aqui a falar de facto de em 77, eu não estava na rádio ainda, estava em 77, fui para a tropa em setembro de 77 e na tropa não acompanhei, quer dizer, não acompanhei, eu disse que vi aqueles caminhos, ainda não tinha ido para a tropa, porque esses eventos foram anteriores a setembro de 77. Depois já fui para a tropa, não acompanhei de muito perto. Na tropa o que eu acompanhei foi o terceiro congresso do PAIGC, que tinha lugar na Guiné em novembro de 1978, e nós marchávamos ao som de vivas ao terceiro congresso. Nós íamos marchando e dizíamos, viva terceiro congresso, viva terceiro congresso, e depois era uma série de vivas e aplausos ao Aristides Pereira e a Amílcar Cabral, as figuras do partido. Nós vivíamos nessa propaganda. Isso eu acompanhei de perto, estando longe. Quando eu saí da tropa, que entrei para a rádio,
já as ocorrências da reforma agrária eu acompanhei pelo Carlos Lima, meu colega, que fazia a cobertura. Eu imagino a missão difícil que lhe atribuíram, porque não se podia dizer tudo. A ideia era diabolizar todos aqueles que não estavam de acordo com as teses da reforma agrária. Mas eu ainda sobre a reforma agrária não vou ser maniqueísta. A lei de bases da reforma agrária que eu ainda tenho não era um bicho-papão, não. O problema não está na implementação da lei de bases da reforma agrária, que no fundo o que é que tinha como desidrato? Era criar uma maior justiça social no meio rural. Ou seja, uma pessoa que tivesse X hectares de terra e que as tivesse ao abandono, podendo cultivá-las, eu via com bons olhos que o Estado expropriasse essa pessoa mediante indemnização e mediante negociações e distribuísse essas terras a pessoas que não as tinham. Acho isso muito bem. Portanto, a ideia era boa. A ideia era boa. O que é que falhou? Falhou exatamente lá onde o espírito totalitário do regime recusou o debate. Foi aí. É que naquela altura falava-se... Há um aspecto interessante do tempo do Partido Único. Era que tudo era sujeito a debate. Qualquer decisão do governo era sujeita a debate, mas nós temos que escrever debate entre aspas. Debate é entre aspas. O debate é dizer, meus senhores, aqui está a lista dos deputados. Quem está de acordo? Para já ninguém ousava dizer que não estava. Ok? Para já ninguém... A lei de base da reforma agrária foi posta à discussão em Santo Antão. E aí contribuiu muito para o seu insucesso a ignorância das pessoas, que não compreendiam. Nós, como eu digo, as pessoas têm que ser... O comportamento humano deve ser enquadrado no seu contexto, não só histórico, mas no seu contexto vivencial. Mas achas que as pessoas foram instrumentalizadas? Houve muita desinformação? Sim. O que se dizia é que o PAIGC ia tomar as terras todas das pessoas. Pois. Houve quem se não só as terras, as mulheres e tudo. Houve quem se aproveitasse desta situação e da esguelha lançasse umas ideias que não correspondiam à verdade. Mas aí o regime também falhou e falhou grave. Podia ter feito melhor, podia ter negociado melhor, podia ter falado com as pessoas não são bestas. Há pessoas oportunistas. Houve pessoas oportunistas, tanto nos pró como nos contra. Houve. Agora, aqueles sucessos todos eram para evitar. É muito triste nós termos descambado por aquilo. Um país como Cabo Verde, de grandes costumes, nós tomamos a independência numa grande serenidade, apesar de muitos sucessos que houve, de que não se fala ainda. O livro do Onésimo Silveira é uma gota d'água. Eu tenho um amigo cujo pai foram buscá-lo à igreja. 2 milícias foram buscá-lo à igreja porque ele tinha dito muito antes da independência. O livro é uma gota d'água, mas não vamos por aí porque senão esta conversa não termina. Podia-se ter feito melhor. O diálogo. Faltou o diálogo. Nunca existiu um verdadeiro diálogo. Um diálogo em que eu digo ao Carlos, tens que fazer isso, não é diálogo. Para tu me dizer, sim, David, vou fazer isso não é diálogo. Isso é mas há muita gente hoje, David, que diz, bom, se a gente for comparar o Partido Único em Cabo Verde com o Partido Único que vingou ou que vigorou noutros países, com valas comuns, com mortes, com fuzilamentos, em Cabo Verde... Bom... mutatis mutandis, nós não devemos estar a fazer essas comparações. Mas repara, nada acontece por acaso. De qualquer maneira, em Cabo Verde era impossível o Partido Único ter feito diferente. Era impossível. Primeiro, pela própria configuração sociogeográfica de Cabo Verde. Era impossível. Nós somos um país pequeno, fragmentado por ilhas. Então, as pessoas conhecem-se todas. Quem não é compadre é comadre, quem não é comadre é primo, quem não é primo é tio, é amigo. É impossível. A lei, a pena de morte, vigorou na Guiné-Bissau, até depois da abertura política. Mas em Cabo Verde não. Mas era possível também. Vamos admitir que houvesse em Cabo Verde, que a ala do PAIGC em Cabo Verde fosse tão louca que quisesse instaurar a pena de morte. Deparava-se logo com essa impossibilidade. Não era possível. Outra coisa que fez com que nós não tivéssemos tido o mesmo Partido Único que houve noutros países, a imigração. Nós fomos um país de olhos abertos graças à imigração. Quem nos trouxe notícias do que se passava em países totalitários de regime comunista, como a Roménia,
Bulgária. Foram os nossos imigrantes que diziam: vocês não sabem o que aquilo é. Na Rússia, nós passamos por isto e aquilo. Vocês não fazem ideia. Mas em França há democracia. Na América é assim. Então nós tivemos esses grandes professores que foram os nossos imigrantes, que nos abriam os olhos, o que já não acontecia, por exemplo, na Guiné-Bissau. Nós, por sermos um país eminentemente de imigração, tivemos essa... Portanto, diferentes fatores fizeram com que o Partido Único em Cabo Verde fosse diferente. Nós temos que levar em conta também que os dirigentes de Cabo Verde tinham uma outra visão para o mundo, e um país onde as pessoas morrem de seca, não vamos matá-los à bala. Muito bem, David, já vamos avançando neste percurso dos 50 anos de independência de Cabo Verde. Não me queres falar muito sobre Cartas na Mesa, programa que marcou, de facto, uma geração e que trazia temas... enfim, sim, temas que saíam do ordinário. Cartas, eu não falo muito de cartas. As pessoas enviavam cartas com preocupações, sim. É isso. Mas a ideia de cartas na mesa não é por as pessoas enviarem cartas. É uma ideia mais simbólica. Quando se diz põe as cartas na mesa, é dizer a verdade. É dizer a verdade como ela deve ser dita, sem medo. Essa que era a ideia. As cartas eram apenas um complemento do programa. Eu não falo muito de cartas na mesa, porque em relação a tudo aquilo... Mas houve algum programa que te tenha marcado, que ainda recordas assim com alguma... O Viajante pelo Mundo. Sim. Viajante pelo Mundo foi um... Eu investigava durante uma semana, investigava, lia, pedia aos meus amigos que mandassem postais de tal país, para poder descrever, por exemplo... Na altura não tinhas essas facilidades que a gente tem hoje. Não. Eu tinha uma amiga no Líbano, lembro-me agora, que era casado com um francês, a Aurora, acho que Fernandes, Aurora Oliveira, e ela vivia no Líbano. Quando falei do Líbano, estou a falar do Líbano como exemplo. Falei da Islândia, aproveitava sempre uma oportunidade. Falei da Islândia quando o presidente Aristides Pereira foi lá fazer uma visita, então reunia tudo quanto era possível dizer da Islândia. As pessoas diziam-me: David, é como se eu estivesse lá. A maneira como narras e falas desse país é como se... Eu pegava de um postal e descrevia a capital. As pessoas sentiam-se como se lá estivesse. Uma vez a Isaura Gomes disse-me: eu gosto quando tu te ausentas e mandas uma crónica, porque eu, não podendo viajar, é como se eu estivesse a viajar. Mandas uma crónica do Tarrafal de Santo Antão, eu sinto que estou no Tarrafal. Mas não falo muito de cartas na mesa, porque eu queria dizer muito mais naquela altura e tenho um certo peso na consciência porque não disse. Mas é um programa que fizeste e que suscitou alguma celeuma, e parece-me que essa edição era referente à Ponta Belém, uma reportagem que tinhas feito. Sim, Ponta Belém, já foi emitido, mas já estavas em São Vicente. O que é que aconteceu? Isso é mais uma anedota. Eu tinha sido transferido para... Atenção, não falei também das agruras que sofri aqui na rádio por ser uma pessoa com pensamento livre. Eu passei mal com o Sr. Ófar Almada, passei mal. E uma das represálias que o Sr. Ministro exerceu sobre mim foi transferir-me compulsivamente para a cidade da Praia e deixar-me na praia sem onde ir. E eu fui viver para a casa da minha avó Mimita, que é mãe do Romeu Modesto. Era uma rua que todo mundo evitava. Entrar naquela rua era um ato de temerário. Ponta Belém. Eu, na altura, escrevi sobre Ponta Belém, pus no jornal o que era, porque a nossa casa foi assaltada. Já a vovó Mimita já não estava lá, mas estava o Romeu e eu. Foi assaltada, levaram-nos tudo. E eu um dia resolvi escrever sobre Ponta Belém. Amigos disseram-me: não mexas naquela gente. Não mexas naquela gente. Só para te dar uma ideia, Carlos. O Manel Rodrigues, que deves conhecer, marido da Filú. Conheço. Ele levou uma facada quando ia entrar em casa, porque o Topé era o chefe do gangue de lá. Ele tinha perdido ao jogo e ele disse: a primeira pessoa que passar por aqui, entendeu com faca. Era o Manel. Levou uma facada. Só para te mostrar que gente era aquela. E quando eu disse que ia escrever um artigo para o Voz de Povo, que era o jornal da altura, pessoas disseram: não faças isso, tu faz quando não estiveres a morar lá. E eu, morando lá, escrevi aquele artigo. E depois, o comandante da polícia na Praia mandou-me chamar, porque eu critiquei a ação da polícia nessa altura, que nós chamávamos e não havia agentes, não havia carro. Se a polícia tivesse aparecido no momento, teríamos ainda apanhado algumas coisas que os gatunos tinham deixado no telhado, que nós depois recuperamos. O comandante da polícia deu-me um raspanete e disse-me: você está a meter foice em seara alheia, o senhor está a falar de coisas que não entende, tenha muito cuidado. Pronto, saí
do gabinete do chefe da polícia com esse raspanete. E então resolvi ir mais longe, fazer um programa na rádio, não é? Eu fiz um programa na rádio sobre Ponta Belém, mas vim para São Vicente, acho eu, de férias, e deixei o programa lá. E no dia em que o programa saía, pensando o Topé e o seu gangue, a sua gangue, que eu estava em direto, foram lá apanhar-me na rádio, mas já não me encontraram. Fizeste também uma grande reportagem em Santo Antão. Parece-me que tinha chovido em Santo Antão. Aliás, passamos aquela reportagem, eu vi aquela reportagem, que uma senhora a dizer, era de noite, não dá a companheiro, que é para dizer companheiro, afasta. Foi uma coisa bonita, as pessoas marcaram aquela expressão daquele senhor, que eu gosto de apanhar as pessoas espontaneamente. Eu apanhei aquele senhor com toda aquele sentimento de... Porque tinham morrido 29 pessoas em Santo Antão, levadas pelas enxurradas, pelas cheias, animais muitos perdidos. Foi um desastre. Acho que foi o temporal que levou mais gente em Cabo Verde. Morreram 2 pessoas aqui em São Vicente, eletrocutadas por efeito da chuva, e em Santo Antão 29. Fui com a Bíblia Tolentino, então estávamos a fazer aquela reportagem, aquilo ficou marcante. Há pessoas que olham para mim e dizem... não dá a companheiro, que poder afastar. Mas tinhas assim no programa, agora não sei se é o Cartas na Mesa, o indicativo também era ilustrado com um excerto de Aristides Pereira. Era Cartas na Mesa, a voz do Aristides Pereira e o discurso dele eram, para mim, com vigor, uma espécie de salvo-conduto. Para pôr em pé um Sistema Nacional de Informação, era mais ou menos isso. Era uma espécie de salvo-conduto, era uma espécie de escudo de resguardares, sim, para me resguardar, sim. Porque falava-se. Claro. Há detalhes que se calhar não te vou dizer porque implicam colegas. Falava-se. E então a voz do Aristides Pereira a fazer esse discurso, há que lutar com vigor para dizer que as pessoas devem exprimir-se. Para pôr de pé um Sistema Nacional de Informação que informe devidamente Exatamente, o povo. Que as pessoas são livres de falar. Eu peguei naquilo e eu disse, com isto ninguém vai mexer comigo. Mexeram, mas mexeram de outra maneira. Mas eu passei aqui muito mal, sim, muito mal. Eu não sou rancoroso, sabes? Já, visto que chegámos até aqui, eu não falei dessas coisas. Sim. Mas passei muitas agruras aqui. David, e sinais de mudança, quando é que percebes que o regime estava a cair, havia aqui algum descontentamento, ou um descontentamento generalizado por parte dos cabo-verdianos? Há algum sinal, digamos, de mudança já a pairar? Sim, havia um grande descontentamento real, um grande descontentamento silencioso. Isto é o quê? 89, 87. 90, sim. 87 para 88 o regime vai tentar fazer uma abertura económica, extroversão económica. Em 88 dá-se o 3º Congresso do PAICV e o lema é a extroversão económica. Não fala de abertura à economia de mercado. Ainda não. Mas de maneira muito tímida. Vai reconhecendo que o modelo de economia planificada... Porque já na antiga União Soviética já tínhamos tido a Glasnost e a Perestroika. Pois. O Gorbachev abriu as portas do mundo para a abertura, isto é um pleonasmo, abriu as portas do mundo para a economia de mercado e para a liberdade de expressão, a liberdade política. A partir daí, a União Soviética era a segunda potência mundial que ombreava com os Estados Unidos e mais, que sustentava, do ponto de vista ideológico e muitas vezes material, muitos países satélites. Claro. Não é? Não digo que fosse o caso de Cabo Verde, mas Cabo Verde era tributário também de Moscou, por toda a ajuda que tinha recebido, quanto mais não seja por isso, por toda a ajuda que tinha recebido durante a luta de libertação. Mas internamente não havia pressão? Pressão... Aqui, das pessoas para abertura, para... Havia, mas era interessante. É uma pressão que vinha, mas que vinha mais de fora. Mais uma vez, nós temos que aplaudir o papel da imigração em todas as mudanças que tivemos. Seja na luta armada, seja na mudança política. Quantos combatentes da luta armada não partiram da Moselle, de Portugal, Ponte Noire, no Congo, o Justino Lopes, que morreu na Guiné, de Angola, sobretudo do Senegal, foram os nossos imigrantes que fizeram a luta de libertação, e não nós praticamente. Mas quando a UCID é criada, em salvo erro, em maio de 1978,
já era uma forma de pressão. Sim, até porque o CID foi fazendo manifestações na Holanda, nos Estados Unidos. E a UCID já vinha de longe. A criação da UCID é o coroar de uma série de atitudes contestatárias que já tinham começado na América, tinham passado por Portugal, e um belo dia as pessoas que estavam por trás dessas ocorrências decidiram criar um partido que veio a chamar-se UCID. Nos anos 80, já falamos da Glasnost e da Perestroika, aquilo foram acontecimentos marcantes que tinham que extravasar para fora da União Soviética e atingir o mundo inteiro. A partir daí é que Cabo Verde e o mundo inteiro começou a pensar que era preciso mudar. E acontece o terceiro congresso em 1988 com esse lema da extroversão económica, que também é um sinal. É uma certa abertura, é um sinal, mas politicamente também o regime começa a abrir-se aos grupos de cidadãos para a Assembleia Nacional. O Carlos Veiga entra no Parlamento como independente. Foram convidadas pessoas a regressar a Cabo Verde que estavam no exílio, como o José Leitão da Graça e o Dr. Baltazar Lopes. Eles regressam a Cabo Verde nessa altura porque o regime começa a dizer: nós precisamos de novos quadros. E antes que isto exploda, vamos acalmando os ânimos, porque nós somos um país de brandos costumes. Aí é que o nosso Partido Único não é igual aos outros, mas também não podia ser igual aos outros. E quando o Renato Cardoso, em setembro de 1989, é assassinado, já existe um clima anti-Partido Único que vai até à garganta. E com o assassinato de Renato Cardoso, há um aproveitamento grande desse evento a pretender que aquilo foi uma operação do regime para entravar as novas forças que pretendiam criar um partido político de oposição em Cabo Verde. Essa ideia prevaleceu e até hoje muita gente acredita nisso. Muita gente acredita. Naquela altura o Renato Cardoso estava com o Carlos Veiga e com o Belmir Gil em muitas movimentações que pensa-se hoje em dia que era para criarem um partido político. Verdade ou mentira? É verdade que o facto é que o Carlos Veiga aparece à frente do MPD em 1990. Portanto, e como jornalista, não terá sido uma surpresa para ti essa mudança, não é essa abertura, essa vitória do Movimento para a Democracia? Não foi surpresa e foi, para mim, realmente um grande momento, porque aí sim eu disse, para mim, assim, a liberdade já chegou. Eu disse, a liberdade já chegou. Depois, com todos os seus altos e baixos, fomos construindo esta... Mas o PICV acreditava numa vitória, até pelo trabalho que tinha feito ao longo dos 15 anos. Aliás, há declarações de Cursino Tolentino a dizer, bom, referindo-se ao MPD, se tiverem 30% dos votos, vá lá. Mas nunca terá passado pela cabeça dos dirigentes do PICV que iam perder da forma como perderam. Não passou pela cabeça sequer que iam perder e muito menos da forma como perderam. Não, o próprio Carlos Veiga não acreditava que um dia o MPD iria ter uma maioria absoluta. E o MPD teve duas maiorias absolutas, em 91 e em 96. O PICV não acreditava que ia perder por razões bem simples. Primeiro, é apanhado de surpresa por um novo partido, que é o MPD. Ninguém esperava um novo partido naquela altura. Não estávamos, a sociedade não estava preparada, não estava esquematizada para formar um partido político. Não estava. A abertura política proposta pelo PAIGC não era, o Veiga disse isso ontem à noite, não era propriamente uma abertura como aquela que temos hoje. O PSV quis abrir-se à sociedade, sim, para dar espaço aos grupos de cidadãos que, por sua vez, podiam indicar candidatos para a Assembleia Nacional, que iria vigorar até 1995. Aí sim, haveria partidos políticos. Mas qual era a ideia? A ideia era que as eleições presidenciais acontecessem antes das legislativas. Sim. A intenção era que, ou a esperança era que o Aristides Pereira fosse eleito presidente. O Aristides Pereira era um homem de consenso até essa data. Nós temos que reconhecer que o Aristides Pereira ele sempre soube guardar uma certa distância. Era um homem de consenso. E diziam, o Aristides Pereira não mexem com ele ganha as presidenciais. Se o MPD ganhar as legislativas, o presidente, na nova Constituição que vamos fazer, ele terá poder para dissolver o Parlamento. Ele dissolve
Arranja uma crise, dissolve o Parlamento, são convocadas novas eleições, etc, etc, etc. Era todo Havia um calendário. Havia um calendário que não tinha nada a ver com o calendário que veio a vigorar. É aí que o MPD intervém e diz: nós queremos uma democracia multipartidária, mas com partidos políticos, não com grupos de cidadãos. É por isso que vai cair o artigo 4º. Que foi também todo um... Já no Conselho Nacional. Sim, foi todo... Cai no Conselho Nacional e depois é debatido no Parlamento e é retirado da Constituição. Acho que foi em setembro de 1990, salvo erro. Muito bem. E David, a mesma questão também é em relação à década de 90. Como é que olhas, como é que avalias todo esse programa de reformas políticas e económicas que foi implementado na década de 90? Foram, no essencial, boas reformas. Poderá ter havido algum excesso em alguma matéria. Isso é mais de... Alguns setores do MPD dizem que inicialmente a ideia era implodir todo o aparelho ideológico que vinha do Partido Único, inclusivamente a comunicação social. Não houve implosão, mas houve sim uma explosão do aparelho ideológico do PAICV, do Partido Único. Desde logo a primeira medida foi para acabar com a polícia política. A polícia política, as milícias populares, os tribunais de zona, digamos que todo o aparelho ideológico e repressivo do PAIGC foi deitado abaixo, logo. E tinha que ser porque não se coadunava com os novos tempos. Na esfera económica, foram boas reformas, sim. Poderá ter havido algum excesso, mas à vista do que se passa hoje em dia em Cabo Verde, à vista dos excessos que nós vivemos em Cabo Verde, do género estar a vender ao desbarato a nossa orla marítima e a dar de barato aos estrangeiros tudo aquilo que nós temos de melhor, eu pergunto se nós estamos na via certa e quando eu falo de excessos estou a falar é disso. Ninguém é contra, pelo contrário, o turismo. Nós queremos um turismo harmonioso que sirva Cabo Verde e que Cabo Verde não esteja ao serviço do turismo. Nós queremos uma economia de mercado e bons investidores com bons investimentos que sirvam Cabo Verde, mas há muitas coisas que devem ser ponderadas nessa economia de mercado onde o capital é rei e imperador em detrimento de todo aquele que se lhe atravessa pela frente. Muito bem. Mas tirando isso, Carlos, desculpa, só concluir, sim, foram reformas estruturais que se impunham naquela altura e nós devemos sim tirar o chapéu ao Alberto do Rosário, que foi o motor, o arquiteto e o motor daquelas reformas. Ocorre-me pensar no... Um visionário. E um grande visionário. Ocorre-me pensar no acordo de cooperação cambial com Portugal, que era uma ponte para nos levar até a Europa e ao futuro euro, como agora estamos. Pode haver várias leituras, mas eu penso que naquilo que nos interessa só temos a ganhar com isso. Muito bem, David, olhemos agora para o futuro, se calhar pelos principais desafios que o país enfrenta, 50 anos depois da independência. Tem-se falado muito em reformas inadiáveis, reformas estruturais. Do teu ponto de vista, o que é que o país deve fazer em termos prioritários para a próxima década? Não vamos até a 75, porque seriam mais de 50 anos. A reforma que se impõe neste momento, para mim, é a reforma das mentes e dos espíritos. Se nós não nos pusermos em questão, se nós não nos questionarmos sobre a maneira como estamos uns a governar, outros a contestar, e se não formos capazes de pôr de lado ideologias, convicções e fanatismos e criar consensos para que Cabo Verde se desenvolva num caminho mais seguro, eu penso que teremos falhado em alguma coisa. Mas isso passa o quê? Pelo entendimento entre os partidos do arco do poder ou é uma reflexão, digamos, coletiva que estás a É uma reflexão muito coletiva e, sabes, não se pode decretar reformas mentais, não existe. Não há leis que digam que você agora vai ter que se comportar de tal maneira. É toda a sociedade que neste momento padece de um mal que nos prejudica bastante, que é esses fanatismos políticos todos.
essa mentalidade que consiste em dizer é o meu partido, portanto está correto. Mesmo se alguém roubou, está correto porque é o meu partido. E que consiste em não reconhecer o bem que o outro faz porque não faz parte do Portanto, a sociedade está muito polarizada. Muito polarizada, demasiado polarizada, em torno destas duas ideias mestras que emanam de dois partidos distintos, que se digladiam de uma maneira que eu penso que para um país como o Cabo Verde deve ser motivo de reflexão. E a saída dos jovens é uma coisa que te preocupa? Não me preocupa sobremaneira, e não me preocupa sobremaneira porquê? Primeiro, o mundo é global. Nós quisemos um mundo global. Nós aderimos a uma economia mundial, global, que não só permite, como encoraja as pessoas a irem procurar uma vida melhor lá onde essa vida existe. Não seríamos nós, pequeno Cabo Verde que somos, a ver mal no facto dos jovens cabo-verdianos irem procurar uma vida melhor lá fora. Nós que não temos condições para lhes dar essa vida aqui, nós temos um mercado de trabalho extremamente deficitário em termos de demanda, de emprego. Nós estamos neste momento com aquilo que eu chamo de inflação académica, com quadros por todo o lado e doutores e por todo o lado licenciados a dar com o pau, e nós não temos o que fazer com eles. E ainda por cima estamos a pensar em dar ensino superior de graça, em vez de prometer trabalho àqueles que já estão formados. O ideal para mim seria criar condições de emprego ou de empregabilidade para os licenciados que já temos. Porque não sei no que é que vai dar e o que é que nós ganhamos em continuar com esta proliferação académica, que eu chamo de inflação académica, em que nós temos muitos doutores e não temos que fazer com eles. É como ter um saco de dinheiro e não ter nada que comprar com ele. Portanto, nós não estamos no caminho certo nesse aspecto. Deixemos os jovens irem procurar a sua vida lá fora, ou, se não quisermos, que criemos condições para eles não partirem. Não podemos condenar o facto de eles partirem sem fazer com que eles fiquem. Muito bem. David, nos últimos, e agora estamos mesmo a terminar, nos últimos tempos tenho visto também que andas muito preocupado com a questão da segurança ou da insegurança, criminalidade, sobretudo aqui em São Vicente. O que é que se passa? O que se passa é que há uma grande hipocrisia a nível dos poderes públicos que recusam, por razões de estatística e de imagem do poder, em reconhecer que nós estamos a viver numa situação não direi de criminalidade, mas de grande insegurança na sociedade. E essas pessoas impedem que se conheça a realidade. Ninguém impede ninguém de circular lá fora. Eu circulo por onde eu saio à noite, as pessoas saem à noite. Não é isso que eu estou a dizer. Nós não estamos num clima de estado de sítio, de recolher obrigatório ou de guerra civil. Não é isso. Estamos a viver tranquilos e à vontade. Mas há muitos casos que acontecem que a comunicação social não fala, não divulga, ninguém fala, e depois aparecem deputados ao Parlamento com estatísticas em punho a dizer: vejam, a criminalidade está a baixar. Não é a criminalidade que está a baixar, isso é uma falácia. O que está a baixar é a confiança do cidadão, que já nem sequer vai dar queixa à polícia. O cidadão já nem chama a polícia muitas vezes. Ele sabe que foi roubado, entraram na casa dele, arrebentaram-lhe com o carro, levaram-lhe o telemóvel, foi agredido na rua, levou o caço bode e ele diz, pronto, paciência, eu não vou à polícia porque não vai dar em nada. Então, e as câmaras de videovigilância que nós instalamos sequer funcionam para ajudar a polícia, porque se algum dia funcionarem, é preciso passar por uma burocracia espantosa, uma burocracia que nos indigna, para ir ao Ministério Público e esperar lá numa gaveta até o dia em que o senhor juiz resolver dar um despacho, e então a pessoa vítima é chamada e diz-lhe: olha, o melhor é você deixar cair essa queixa, a esta altura do campeonato já não há nada. E se por acaso autorizarem a polícia a agir, a polícia já nem encontra nada, porque o malfeitor, o delinquente, já vendeu o que roubou, e já não há nada realmente para encontrar. Não há uma justiça célere, uma polícia célere. A justiça também não é célere. Nós não temos uma polícia forense que investiga. Há uma coisa que eu não consigo compreender.
essas 5 crianças, aliás, 3 crianças, uma mãe e um bebê que desapareceram em Santiago em 2017, 2018, como é que até hoje não haja notícia desses pequenos seres, nem da parte da polícia, nem da parte da justiça, nem da parte da comunicação social? Nada. Nós não podemos falar de um país desenvolvido onde a justiça não funciona, a polícia é inoperante e a segurança das pessoas está em risco. Portanto, o que eu peço aos poderes públicos é que deixem cair essa hipocrisia, que se juntem, oposição, situação, para ver que esta situação precisa ser mudada. Uma justiça mais célere, uma justiça conclusiva, porque a justiça não é conclusiva, que dê condições à polícia para investigar, para averiguar, para que vivamos numa sociedade melhor. Fizemos aqui um evento muito interessante no dia 1 de junho, pusemos as crianças na rua, pais e filhos juntos, hein? Fizemos uma manifestação sobre rodas para ser uma coisa festiva, porque eu não quero coisas de mãos crispadas no ar. Não, vamos fazer tudo isso em festa. Este povo gosta de festa, podemos fazer festas com um espírito pedagógico, mas sempre com um espírito recreativo, da confraternização festiva, tudo é possível. Vamos chegar lá. David, obrigado por ter estado connosco neste especial 50 anos Vozes da Independência, pelas tuas memórias que acabas de partilhar também com os nossos ouvintes e também com essa visão de crítica e naturalmente com a esperança de um Cabo Verde melhor. Muito obrigado.